Bom dia, igreja! Tudo bem com vocês? Vai começar agora mais um culto da família Barueri. Mas antes da gente poder partir para a palavra, nós vamos assistir o testemunho do nosso irmão Flávio. Paz, irmãos, tudo bem? Eu sou a boa notícia. Irmãos, eu gostaria de contar um pedacinho do meu testemunho, né? Ele é bem longo, mas em poucos minutos eu consigo resumir, né? A experiência que eu tive com as drogas, que quase destruiu a minha casa, quase me destruiu, quase destruiu a minha dignidade, né? Eu e minha esposa, a gente já temos 5 anos juntos, vamos para 6 anos juntos, e eu recebi uma proposta. A gente morava em São Paulo, eu recebi uma proposta de vir trabalhar aqui em Alphaville, né? Um restaurante bem conhecido, graças a Deus, né? E viemos pra cá. No primeiro mês a gente estava muito bem, sabe? Eu estava ganhando um salário bom, a gente estávamos numa casa boa, sabe? A nossa vida estava andando. E o que aconteceu? As ideias que eu estava passando para o gerente do restaurante não estava batendo. Eu resolvi sair de lá e recebi uma outra proposta para voltar para São Paulo, lá no bairro de Pinheiros, e aceitei. Conversei com a minha esposa, eu aceitei. Era para ser um cargo melhor e eu aceitei, né? Fui para lá. Primeiro mês estava tudo certo. No segundo mês, um amigo meu das antigas, que usava droga comigo, porque eu sou ex-drogado, já fui usuário de droga há muitos anos atrás. A gente se encontrou, né? A gente começou a trabalhar junto e eu comecei a beber, né? Comecei a beber, pensando que eu estava na razão, pensando que eu estava muito cansado, e aí naquelas que, tá tudo certo, eu vou tomar só uma cervejinha, não mata ninguém, né? E nessas idas e vindas de bar, eu voltei a usar drogas, voltei a usar cocaína, né? E esse rapaz, ele era o que trazia pra mim, né? A gente ficava muito doido mesmo, no bar, no serviço, na muvuca, né? A gente trabalhava na muvuca, a gente estava usando demais, todos os dias, toda hora, e era isso. E num dia desses, do serviço, num dia desses a gente pegou e foi pro bar. Eu sei que eu saí do bar esse dia, era 7 horas da manhã, eu estava difícil, estava complicado. Eu acho que eu tinha usado muita droga, eu tinha bebido demais, e a minha desculpa era que não tem metrô, não tem trem, então não vou para casa, né? E eu peguei e vim para casa 7 horas da manhã, sabe, irreconhecível. Para eu voltar pro serviço 1h da tarde, que eu tinha que voltar 1h da tarde, só que era em Pinheiros, era bem longe, né? Eu cheguei em casa, abri o portão, minha esposa já olhou pra mim, falou: você tá difícil, tá diferente, tá acontecendo o que com você? A gente começou a discutir, sabe? Eu comecei a pensar que eu era o dono da razão, sabe? E ela pegou e trancou a porta. Ela falou: você não vai sair daqui hoje, você não vai trabalhar, você vai sair desse serviço, não dá mais certo pra você. E minha esposa só queria o bem, e eu estava fazendo mal pra todo mundo, inclusive pra minha família, né? E pra mim também. E ela me trancou dentro de casa. Quando ela me trancou dentro de casa, eu fui pra dentro do banheiro, tomei um banho, eu me joguei na cama e dormi. E eu acordei, acho que era umas 2 horas da manhã, eu acordei com um sono tão grande que eu não me reconhecia. No outro dia eu liguei pro dono da empresa, dono do restaurante, falei que não queria mais trabalhar lá. Já tinha passado a brisa da droga, né? E o arrependimento vem quando isso acontece. E eu liguei pra ele e falei: não vai dar mais pra mim trabalhar aí, eu vou outro dia aí pra me dar baixa na minha carteira. E ele
falou demais comigo, reclamou demais, a gente estava com um projeto bom, mas, sabe, não deu certo. E ele começou a falar aquelas coisas que patrão, quando não quer perder, ele fala. Saí de lá, dei baixa na minha carteira. No outro dia eu recebi a proposta para mim trabalhar em outro bar de frente ao qual eu trabalhava em Alphaville. Comecei a trabalhar nesse bar e as brigas dentro de casa estavam constantes, sempre. Todos os dias a gente brigava, todos os dias a gente trocava farpas, sabe? Era ofensas todos os dias. Eu não conseguia me segurar, sabe? Eu falava muita coisa que ofendia minha esposa. E eu fui para esse bar. Depois de um mês estava tudo certo. Aí a gente começou a sair para beber, né? Sair para beber. E aí voltei a usar cocaína, né? Voltei a usar cocaína. Briga pra lá, briga pra cá. Eu chegava em casa, era todos os dias uma briga. E aí eu fiquei chateado, sabe? Eu fiquei nervoso e me dei o direito de fazer isso. Pobre eu. Comecei a usar direto, todos os dias. Não tinha limites. Todos os dias que eu chegava no meu serviço eu tinha que usar. No meu armário eu tinha 3, 4 pinos de cocaína. Ou se não, ligava pro cara trazer pra mim. E ficava, sabe, esse dilema todos os dias, essa rotina todos os dias, beber todos os dias, usar droga todos os dias. Chegava em casa, era 3, 4, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, não tinha horário para chegar em casa. E um domingo de rotina, que era a minha rotina, era eu sair do meu serviço 5 horas da tarde, ia pro posto de gasolina, bebia, usava droga até umas horas, chegava em casa 10, 11 horas da noite. Eu cheguei em casa, minha esposa estava me esperando na janela, né? E ela estava diferente, estava muito diferente. Ela desceu a escada, abriu o portão para mim e me perguntou se eu estava bem. Sabe, eu me estranhei. Estranhei porque todos os dias ela chegava e brigava comigo, falava um monte de coisa para mim. E hoje ela chegou, falou para mim, que eu perguntou se estava tudo bem. Abriu o portão para mim e falou que a minha roupa estava na cama e era para me tomar banho para me jantar. Eu tomei banho e fiquei me perguntando por que ela estava perguntando se estava bem, se eu estava drogado, se estava bêbado. Sabe, depois quando eu saí do banheiro, eu coloquei a mão na minha consciência e nessa noite eu não consegui dormir. Passou-se o dia, eu determinei na minha vida que eu não queria mais usar droga. Eu determinei na minha vida que eu não ia fazer mais minha esposa e minha família sofrer. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu estou aqui, falando um pouco do meu testemunho. Glória a Deus, minha vida está na mão de Deus. Hoje, minha família é abençoada. Hoje, minha família é restaurada. Hoje, eu sou um homem diferente. Eu penso diferente. Eu quero o melhor para minha família, não o pior. E hoje, eu sou a boa notícia. Em meio às situações difíceis, às coisas complicadas que estavam dentro de mim, pensava que não tinha solução mais para mim. Mas eu encontrei a solução nos pés de Deus. Faça você também isso. Se você está desesperado, se você está cabisbaixo, se você está precisando de um ombro amigo, se entregue para Deus, que Ele vai resolver os seus problemas. Depois dessa situação que eu passei dentro de casa, que foi, para Satanás foi frustrante, né? Porque ele estava esperando coisas perversas, brigas, coisas que não eram do agrado de Deus. E aí depois desse dia eu resolvi ir acompanhar minha esposa. E justamente, eu acredito que foi no domingo, a gente foi para a igreja e eu me senti super bem. Fiquei meio sem jeito, porque eu nunca fui recebido em uma igreja como eu fui recebido pela minha igreja hoje, né? O pessoal me abraçou, não fez acepção do que eu era, ou do que eu estava passando, uma pessoa estranha, sabe? E me abraçaram, conversaram comigo. E logo em seguida nós recebemos um convite maravilhoso que foi o encontro de casais, o curso de casais, que tem sido grande bênção na nossa vida.
Até hoje a gente aprende com o curso, né? E depois recebemos também uma bênção de casarmos, né? De casarmos na igreja, tudo certinho, com a vontade de Deus, no propósito de Deus. E até hoje nós somos abençoados por essa igreja maravilhosa, né? Eu só tenho a agradecer a Deus, nosso pastor, a nossa igreja, os nossos irmãos também, que sempre têm nos ajudado, sempre têm olhado para a gente como família, como irmãos de verdade. Deus abençoe a todos. Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, a graça e a paz de Cristo Jesus. É uma grande bênção estar com vocês em mais uma transmissão da família Barueri, e que o Senhor possa estar falando poderosamente ao teu coração, seja por meio dos louvores, por meio da palavra ministrada, por meio dos testemunhos. É um tempo muito precioso que estamos juntos. Gostaria de trazer uma breve meditação com vocês, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 12, versículo 41. É um texto bastante conhecido, eu gostaria de tratar alguns minutos aqui com vocês. O Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 41, diz assim: Assentando diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio muito mais do que fizeram os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Irmãos, nós temos vivido um tempo bastante diferente por conta da quarentena, evidentemente porque estamos mais reclusos em nossas casas, estamos saindo menos, alguns de nós estão gastando menos por conta de deixarmos de sair, e há uma grande preocupação financeira que é evidente que está no coração da maior parte das pessoas por conta do nosso trabalho estar sendo limitado. Mas me chama a atenção a respeito da oferta desta viúva. Eu gostaria de, junto de vocês aqui, trazer uma meditação em alguns versículos anteriores a esse. Às vezes eu já li esses versículos da viúva pobre, da oferta da viúva pobre, já algumas vezes. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para os versículos 38, 39 e 40, que são os versículos anteriores a esse. Diz assim: E ao ensinar dizia ele: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com os vestes talares, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares dos banquetes, os quais, preste atenção nisso, versículo 40, os quais devoram as casas das viúvas, para os justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Irmãos, nós temos vivido tempos muito severos, muito difíceis, onde os nossos governantes, e eu sou apartidário, acho que os irmãos sabem disso, seja ele do nosso governo de estado, seja do governo municipal, ou mesmo seja do governo federal, nós percebemos que os nossos governantes eles estão preocupados somente com eles. E eles não fazem um menor esforço para dedicarem-se às viúvas, ou aos pobres, ou aos necessitados. Sempre buscam o seu próprio interesse. E muitas vezes essa falta de compromisso por parte dos nossos governantes nos alcança, e nos entristece, e nos rouba a esperança. Me chama a atenção Jesus falar a respeito daqueles que estavam roubando as viúvas. Me chama a atenção Jesus falar a respeito daqueles que estavam defraudando as viúvas. E logo na sequência deste texto, Jesus trazer a menção, o evangelista Marcos, fazer menção da oferta da viúva. Mesmo aquela que estava sendo roubada ou que estava sendo perseguida pelo governo de então, ela tinha capacidade, condições de trazer a sua oferta.
porque a sua oferta era muito mais do que o dinheiro que ela possuía ou que não possuía. A sua oferta era o compromisso que estava no seu coração, com o reino de Deus, com a sua fé. Irmãos, nossos dízimos e ofertas, é evidente que nós fazemos contas, nós vemos o que podemos fazer, o que não podemos fazer. Mas os nossos dízimos e as nossas ofertas devem ser instrumento de Deus, independente da circunstância. Ou seja, devem ser instrumento de Deus para nós abençoarmos aqueles que necessitam e cumprir com os compromissos que nós temos assumido com o reino de Deus, com a nossa igreja, com a família Barueri. Por isso eu gostaria de convidar você, meu irmão, você, minha irmã, a seguir com as suas ofertas, a seguir com as suas contribuições. Sejam nos dízimos, que é um instrumento de sustento, de manutenção da igreja, da administração da igreja de uma forma geral, ou seja nas suas ofertas especiais, seja na oferta da quarentena, que tem sido um instrumento tão precioso para o reino de Deus, para a nossa igreja, onde temos cuidado e zelado por tantos irmãos, tantas famílias, ou seja, outras ofertas, como a oferta da obra, que em nome de Cristo, irmãos, que esse ano a gente possa dar um passo realmente mais visível a respeito da obra. Nós temos orado por isso, os nossos projetos, os nossos trabalhos têm sido realizados junto à prefeitura. Enfim, mesmo em tempos de perseguições, mesmo que ainda nós sejamos os frágeis de toda uma história, como aqui o texto está mostrando que a viúva era frágil porque ela era perseguida pelos poderosos, ainda assim, aquela viúva manteve o seu compromisso, manteve a sua aliança e ofertou tudo o que possuía. Eu quero lhe convidar neste dia a fazer este compromisso, a ofertar aquilo que o Senhor tem te dado, seja nos dízimos ou seja nas ofertas. Que o Senhor abençoe o teu coração, que o Senhor abençoe a tua mente e você continue sendo um instrumento de Deus para glorificar o seu santo nome, para trazer luz ao reino de Deus nesta terra tão difícil, tão árdua que nós vivemos. Se você não pode, se você tem tido grandes dificuldades e precisa de ajuda, nos procure. Você é membro da Igreja Cristã da Família, estamos à disposição para servi-lo, para ajudá-lo. Que o nome do Senhor seja glorificado. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Pai de amor, nós queremos te agradecer por cada irmão, por cada irmã que tem sido dizimista, que tem sido ofertante na nossa igreja, na família Barueri. Que o Senhor possa abençoá-lo, Senhor, assim como o Senhor abençoava aquela viúva, que mesmo em dias de perseguições e mesmo em dias difíceis, ela é instrumento de Deus para cumprir o teu bom propósito, para cumprir o teu chamado. Assim, usa as nossas vidas. Abençoa os dizimistas, os ofertantes, aqueles que não podem também, Senhor amado, que eles sejam instrumento do Senhor, que eles possam ter entendimento da chamada do Senhor para o serviço em todas as áreas de sua vida, seja física, seja espiritual, seja emocional, seja material ou seja mesmo nas questões que não são tangíveis às nossas mãos, Senhor amado. Que o teu nome seja glorificado. Uma grande bênção estar com vocês. Até a próxima, em nome de Cristo. Deus abençoe a todos. Vem, amado nosso. Precisamos, Senhor, sentir o teu poder. Precisamos sentir a tua presença em nós, teu Espírito Santo. Aleluias. Amado nosso, precisamos sentir teu poder. Vem, amado nosso, cumpre em mim o teu querer. Amado nosso, precisamos sentir teu poder. Vem, amado nosso, cumpre em mim o teu querer. Ainda que a terra se mude
e os montes se abalem. Há um lugar em Deus pra mim. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus pra mim. Vem, amado nosso, precisamos sentir teu poder. Vem, amado nosso, cumpre em mim o teu querer. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus pra mim. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus pra mim. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus pra mim. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus pra mim. Palavras não podem expressar o que sinto em meu coração. Nem mesmo as notas das canções lhe mostrarão o que há em meu ser. Pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Eu te amo tanto, eu te quero tanto, meu Deus. Eu te amo tanto, eu te amo tanto, eu te quero tanto, meu Deus. Aleluia. Olá, irmãos de Barueri. Nós estamos aqui para, mais uma vez, andarmos juntos na Bíblia, conhecer um pouquinho mais
da palavra de Deus e do que ela fala para nós. A Bíblia é um livro fantástico e eu tenho lido por mais de 50 anos e de uma forma consistente, de uma forma sistemática, por mais de 40 anos. É um livro fantástico. Como ela mesmo diz, ela ajuda você a tomar decisões, a fazer a distinção mais sutil entre coisas que são importantes, coisas que são obrigatórias. A Bíblia é um livro sagrado, a Bíblia é um livro espiritual, a Bíblia é um livro sobrenatural. E hoje eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre um texto da Bíblia que aplica-se muito bem a esse momento que nós estamos vivendo, porque a Bíblia também é um livro atual. Então, sem mais delongas, eu queria que você lesse aí no seu livro de 1 Coríntios, capítulo 9, o que Paulo fala para aquela igreja. Ele fala assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo, reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Vamos gastar uns minutos aqui pensando no que esse texto tem para nós de sabedoria nesses tempos. Primeira coisa, contexto. Paulo escreveu isso para os coríntios, que, como vocês sabem, não eram corintianos. Aliás, os corintianos, o nome vem de Corinto, dessa cidade, e de um time de inglês de futebol que pegou o nome de Corinthians, que em inglês é Corinthians. Agora, não vou falar mais porque esse assunto não agrada tanto ao Marco, né? Então vamos lá. Os coríntios moravam numa das cidades mais ricas da Grécia, Corinto. Era um grande posto comercial, era uma cidade próspera e era uma fronteira de comércio. Então a igreja de Corinto era uma igreja muito, muito forte, uma igreja rica, uma igreja capaz. E, obviamente, como vocês sabem, uma igreja grega. Então o que Paulo faz aqui é uma comparação da nossa jornada cristã, da nossa caminhada bíblica com um atleta, e um atleta olímpico. Também não sei, mas acho que vocês sabem, o nome olímpico, ou de Olimpíada, vem da Grécia, vem da cidade de Olímpia, onde começam todos os jogos, né? E esses jogos vêm desde aquela época. Então, na época de Paulo, já existiam os Jogos Olímpicos. E eles eram sempre derivados de alguma coisa vinculada à guerra, como a corrida. Corrida para mostrar resultado, corrida para ter força contra o inimigo, corrida para mandar e receber notícias. A maratona, que é outro nome grego, uma corrida de 42 quilômetros, é por causa de uma história justamente da guerra dos gregos contra os persas, que os gregos ganharam a guerra, e para dar a notícia de que havia ganho, então eles enviaram um emissário que foi correndo pela planície de Maratona, o lugar, até Atenas para dizer: nós ganhamos. O Feudípedes, guardei esse nome desde a 6ª série. Feudípedes era o nome do mensageiro grego que correu 42 quilômetros para dar notícia. E aí então vem essa tradição da maratona nas Olimpíadas. Então Paulo sabia de todas essas histórias. Paulo tinha todo esse contexto muito vivo. E ele escreve aqui que não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Então essa é uma verdade. Se você pegar ali a corrida dos 100 metros, 400 metros, a corrida dentro do estádio olímpico, tem 8 corredores para cada rally. Então tem várias etapas para ir selecionando os melhores, né? As seletivas, as oitavas, as quartas, semifinal, final, para que os 8 melhores estejam na pista. E daqueles 8 vai ter um esforço e um só vai levar o prêmio.
Ou então numa maratona que é na rua, é aberto, vai todo mundo, uma multidão, e vai correndo, 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 e vai selecionando, tem um pelotão da frente, um leva o prêmio. Então a gente sabe disso, que o cristianismo é comparado a uma corrida. E não basta você dizer, eu sou cristão. Não basta você dizer, eu quero seguir Jesus. Não basta você começar. Jesus falou isso em João 15, que a vara que dá muito fruto, ele poda para que dê mais fruto. A vara que não dá fruto é lançada no fogo, é lançada fora. A Bíblia é muito clara de que chegar ao final não é apenas começar. Você tem que correr de tal maneira que você alcance. Você tem que saber que não é apenas pela graça que você foi colocado naquela pista e agora o Espírito Santo vai te levar até o final, ponto. Você tem que querer, você tem que perseverar, você tem que continuar. Em Hebreus, esse texto é mais uma vez citado e muitos acham que foi Paulo mesmo quem escreveu, quando ele diz que o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, diz Deus, a minha alma não tem prazer nele. E continua dizendo, mas nós não somos daqueles que dão para trás. Não somos os que retrocedem. Você aí de Barueri não é um que volta para trás. A história de Barueri é a história daqueles que não deram para trás. Daqueles que não ficaram pelo caminho. Daqueles que não desistiram. Então já é uma história de vitória. Uma história de resiliência. Agora, eu queria pensar aqui com você. Correi de tal maneira que o alcanceis. O que significa isso? Significa que não é sair desembestado. Que não é simplesmente sair correndo. É correr com estratégia. É correr com técnica. É correr com inteligência. É correr para chegar. E eu aprendi isso quando comecei lá mexer com atletismo no final do ginásio, começo do ensino médio. Essas técnicas de corrida. Cada corrida tem uma técnica. Então, correr de tal maneira que alcanceis é uma coisa na corrida de 100 metros. É outra coisa numa corrida de 4 por 100, que é revezamento. É outra coisa numa corrida de meio fundo, como eles chamam, de 400, 800 metros, 1.200. É totalmente outra coisa numa maratona de 42 quilômetros. Correi de tal maneira que o alcanceis. Tem a ver com o tipo de corrida que você está fazendo, com o momento que você está vivendo. Há muitos anos atrás, o Michael Bloomberg, que depois foi prefeito de Nova York, mas é dono dessa empresa de notícias, empresa de difusão de informações muito grande no mercado financeiro chamado Bloomberg, ele veio para o Brasil para inaugurar o escritório da Bloomberg aqui em São Paulo. E eu fui convidado lá para a cerimônia de inauguração e foram lá me apresentar então para o Michael Bloomberg. Cumprimenta, tal. E aí então, e agora isso dá para dizer hoje sem nenhum problema, né? Eu era muito amigo, sou ainda amigo, do que na época era o presidente da Reuters no Brasil. E a Reuters é a grande concorrente da Bloomberg, é a grande empresa, naquela época a maior de todas, e a Bloomberg estava crescendo. E aí então eu fiz uma pergunta para ele lá. Do meu lado estava o Daniel, que era o representante no Brasil da Bloomberg, e o Michael Bloomberg. Eu fiz essa pergunta para ele. Como é que você vê essa relação com Reuters aqui no Brasil? Eu fiz essa pergunta e ele nem olhou para mim, ele olhou para o Daniel, que era o funcionário dele aqui no Brasil, olhou para ele e falou assim, Daniel, eu já te falei, não se preocupe com a concorrência, não olhe para o lado, porque isso é uma corrida de 100 metros. Se você olhar para o lado, você perdeu. E eu ficou até uma situação assim, né? O Daniel com aquela cara, o que você foi perguntar para o meu chefe? Mas aquela resposta, ela guardava uma grande sabedoria, que é a estratégia de vencer uma corrida de 100 metros. Naquele momento, teve até uma tensão ali. E ficou pensando, puxa, mas por que ele fez essa pergunta? Por que ele dá essa resposta? Mas eu entendi uma coisa naquela resposta do
Michael Bloomberg. Ali havia uma estratégia de corrida empresarial, que é igualzinho à estratégia de uma corrida de 100 metros rasos. Nessa corrida, você tem que correr olhando para frente. Se você gastar alguns centésimos de segundo olhando para o lado para ver o que está acontecendo, você perde. É uma corrida rápida. Menos de 10 segundos. Você termina ela ainda acelerando. Então, toda a força, todo o foco, toda a estrutura para olhar para a linha de chegada e alcançar o objetivo. Totalmente diferente de uma corrida de meio fundo ou de uma maratona, onde existe uma figura muito especial que aqui em casa ficou famosa, é o chamado coelho. Quando a gente saía dirigindo por uma estrada, meu filho sempre dizia: pai, mais rápido, mais rápido. E eu falava, filho, precisamos achar um coelho. Coelho é a figura do atletismo que vai na frente. É um atleta que sai correndo rápido, mas que sabe que não vai chegar. Ele não tem gás para correr aquele ritmo a corrida toda. Então, na metade da frente do caminho, ele desiste, até sai da raia. E aí o pelotão de elite toma a frente. Isso é estratégia de corrida. Correr de tal maneira que alcanceis. Nós estamos vivendo um tempo em que você precisa dosar a sua energia. Você precisa saber qual a força que você vai dar em cada momento, para ter ainda fôlego quando chegar a hora do rally final, do sprint, para ganhar, e não para sair ganhando, para chegar ganhando. Nesses tempos de pandemia, nesses tempos de crise, você precisa saber segurar o seu dinheiro, precisa saber escalonar os seus gastos, precisa saber aplicar na hora certa o seu esforço para ganhar, porque se for começar com tudo, vai ficar pelo caminho, porque vai demorar. Então veja quanta riqueza um texto bíblico nos traz. E ele ainda continua dizendo, não apenas sobre a corrida, mas também sobre a guerra. Porque a continuidade diz, não sabeis vós daquele que luta, que ele se abstém de tudo para conquistar uma coroa que é uma glória que acaba. A glória imarcessível murcha, porque eles ganhavam aquela coroa de louros, uma coroa de louros feita de folhas, né? O louro, que passava o tempo, murchava, fenecia, não podia sustentar. Então, os homens da terra, por um pouco de tempo, se abstêm de tudo para ter uma vitória de algo que não vai durar. Você lembra quem é o medalhista de ouro de 20 anos atrás? Quem ganhou os 100 metros rasos, as Olimpíadas da década de 70, 80? A gente esquece os nomes, porque a glória passa, um novo vem no lugar. Mas a vitória que nós estamos falando aqui com Deus, essa vitória é eterna. Essa vitória nunca vai terminar. Eu me lembro em 1989, ano das eliminatórias da Copa do Mundo de 90. E o Brasil estava jogando contra o Chile. Teve um jogo aqui no Brasil. Primeiro jogo no Brasil. E neste jogo houve um fato inédito. Uma fogueteira, uma mulher que ficou famosa depois, jogou um foguete, um sinalizador da Marinha, no campo. E caiu do lado do goleiro da seleção chilena, Rojas. E o goleiro viu uma oportunidade ali. Ele simulou uma contusão. Ele fez com que aquela bomba, como se tivesse atingido a ele, a fumaça cobriu aquele lugar, e ele rasgou o punho com a fivela da luva e disse que era sangue da explosão. O jogo foi interrompido, o Brasil foi ameaçado de perder os pontos, estava ganhando, e era tudo uma encenação. Demorou para descobrir isso, mas não deu tempo no jogo de volta. Então eu estava no Chile em 89 para o Encontro Cristão em Concepción, igreja do nosso querido irmão Christian Romo, e comoção nacional. As pessoas estavam lá tomadas de brios, lavar a alma. O Brasil não podia ganhar, não podia fazer isso com o Chile. Estava todo mundo ali excitado. E eu estava andando na rua, um peatom, como eles falam, um pedestre,
e tinha ali uma rádio fazendo um programa na rua. E me viram e logo descobriram que eu não era chileno, com essa minha cara de chileno aqui. Então falaram, olha, um brasileiro, você veio assistir o jogo? E naquele momento Deus me deu uma palavra ali. Eu falei, não, eu não vim no jogo, eu vim no encontro cristiano. O encontro cristão? Por quê? E eu falei, num jogo de futebol, metade torce para um time, metade torce para o outro. E algum ganha, o outro perde. Então metade sai triste. Aquela que saiu contente, semana que vem tem outro jogo, pode sair triste. E se o time for muito, muito, muito bom e ganhar todos os jogos, invicto, haverá uma grande alegria. E o ano que vem tem um outro campeonato. Agora, no encontro cristão, não tem dois times, tem um time só. Todos torcem para o mesmo time. E a Bíblia fala que o capitão desse time é Jesus e que ele é um vencedor invicto e eterno. A vitória é eterna. Então é muito melhor estar no encontro cristão do que no estádio de futebol. Essa resposta deixou o pessoal ali. Ele perdeu a fala e perguntou, bom, e onde é esse encontro cristão? E aí eu falei, o ginásio estava acontecendo o evento, tudo aquilo mais, e à noite me chamaram lá na plataforma, gente tinha ido assistir, tinha ouvido na rádio aquela reportagem. Isso lembra esse texto aqui de Paulo, que aquele que luta de tudo se abstém, para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então a minha pergunta para você agora é, a sua coroa, o que você está buscando, ela se corrompe? Então troca de coroa. Você tem que correr não como coisa incerta, combater não como batendo no ar. Então, seja focado no que você faz. Seja direcionado para a vitória. Corra para ganhar. Lute para conquistar. Condicione o seu corpo. Subjuga o meu corpo, reduza a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Que nenhum de nós, que nenhum de vocês saia reprovado nesse teste. Ainda dá tempo. Permaneça fiel. Foque no resultado. Poupe o seu fôlego. Dia 27, sábado, nós estaremos juntos na live da família. E nós vamos falar disso. Como fazer para passar esta fase. Você é meu convidado. Esta igreja é uma igreja especial no nosso coração. Barueri tem um lugar de destaque nessa retomada e você faz parte disso. Deus abençoe a sua jornada e a sua grande vitória em nome de Jesus. Que palavra abençoada, não é mesmo? Eu espero que a pregação de hoje tenha falado com você e que seja uma bênção para você e para sua casa. E antes da gente poder terminar esse momento, eu queria deixar alguns recadinhos para vocês. O primeiro deles é que todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós temos o nosso encontro no Zoom, que é o Perseverando na Fé. Então, se você tem interesse em poder participar, é só entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube ou em uma das nossas redes sociais que a gente vai te passar o link. O segundo recado é que todas as quartas-feiras, aqui no YouTube mesmo, às 20 horas e 15 minutos, nós temos o nosso culto de oração. Então, se você quiser aproveitar para deixar os seus pedidos de oração, é só entrar em contato também com a gente, que nós estaremos orando por eles na quarta-feira. Então é isso, eu espero que Deus esteja abençoando você, a sua casa e a sua semana. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Muito bom estarmos juntos em família mais um domingo, né? Que maravilha de culto, que culto precioso, edificante, com tudo que nós ouvimos, os louvores, os dízimos, as ofertas, o testemunho tão lindo do Flávio e a palavra poderosa que veio edificar e que veio inspirar a minha vida e a sua vida. E eu quero aqui encerrar esse culto em cima de uma palavra que está no Salmo 23, tão conhecida, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu quero que isso traga paz ao teu coração. Ele está cuidando de todas as coisas. Ele sabe o que você e eu precisamos em cada minuto. E Ele vai cuidar de todas as coisas. Há uma promessa: Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Vamos orar? Pega na mão do seu irmão,
pega na mão aí da sua esposa, vamos fazer uma corrente em família para orar e entregar essa semana na mão do Senhor. Amém? Pai querido, Pai amado, eu quero te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor proporcionou através deste culto tão cheio da presença do Espírito Santo, e queremos agora entregar essa semana em cima desta promessa, desta palavra: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, Senhor, nós entregamos, Senhor, tudo o que vamos fazer. Entregamos, Senhor, desde a segunda até o próximo domingo, Senhor, para que o Senhor esteja cuidando de todos os detalhes. O Senhor sabe o que cada um precisa, qual é a necessidade de cada um. O Senhor é o pastor e nada vai nos faltar. Que o Senhor esteja liberando, Senhor, as tuas bênçãos, as tuas promessas para esse mês de junho, para essa semana, na vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas, em nome de Jesus, e que a paz do Senhor enche os nossos corações, e te agradecemos, Papai, de todo o nosso coração. Amém, amém e amém. Irmãos, você vai ver agora um vídeo que também vai edificar a sua vida, lá do nosso pastor Salvador, da família Curimatá. Deus abençoe. Até domingo que vem. Simbora, sanfoneiro! Aqui no sertão é desse jeito que a gente adora o Senhor. Água que cai no pote não mata a sede da alma, e a chuva que cai no chão não transforma coração. Precisamos sertão como ele é. Precisamos sertão cheio de amor. Precisamos sertão cheio de esperança. O sertão precisa do Senhor. Aquele que nele crê deve andar como ele andou. Jesus é a esperança para um povo sofredor. Precisamos sertão como ele é. Precisamos sertão cheio de amor. Precisamos sertão cheio de esperança. O sertão precisa do Senhor. Precisamos sertão como ele é. Precisamos sertão cheio de amor. Precisamos sertão cheio de esperança. O
O Brasil precisa do Senhor. O Nordeste precisa do Senhor. O sertão precisa do Senhor. E eu me lembro quando eu era criança aqui no sertão, o pai sempre dizia: meu filho, nós somos nordestinos. Não se esqueça disso nunca. E o conselho que eu te dou é: honra sempre a Deus e Ele irá te honrar. Obrigado, meu pai, pelos seus sábios conselhos.